Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais um Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de regime dos bens e heranças. Estamos aqui com o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Sabrina Moleta. Doutor Odilon, fale um pouquinho para nós, nos comente um pouquinho sobre este tema tão importante. Agora sim, em primeiro lugar, muito obrigado de novo pelo teu convite para participar do teu programa. E hoje nós temos a intenção de trazer um assunto tão interessante que envolve praticamente a todos, né? Que é essa questão ligada ao regime de bens, o casamento e a herança. E para isso nós vamos contar hoje com os conhecimentos da doutora Sabrina, que vai explicar esse tema para nós. Bom, sendo assim, doutora Sabrina, vamos começar logo então, porque os nossos telespectadores estão curiosos para isso. Atualmente, qual o regime de bens estabelecido pela lei e quais são as suas particularidades? Agora, com o advento da lei do divórcio, o regime legal de bens no casamento passou a ser o da comunhão parcial. Ou seja, todos os bens constituídos durante a sociedade conjugal, eles devem ser comunicados entre os cônjuges. Essa alteração, ela mudou substancialmente o regime anteriormente, que era o da comunhão universal de bens. Ou seja, bens presentes e futuros se comunicavam aos cônjuges. Claro. Todavia, essa alteração, ela deixou de prever como seria a participação do cônjuge sobrevivente na parcela designada como herança. Doutora, para entendermos melhor, o que são bens comuns, meação, bens particulares e heranças? Agora, bens comuns são os bens que ambos os cônjuges ajudaram a constituir durante a constância do casamento. A meação é o direito que o cônjuge tem a participar esses bens que ajudou a constituir. A herança, ela é feita dos bens do falecido, pelo qual entram os sucessores legítimos, né? Pelo qual também entra o cônjuge sobrevivente. Doutora, houve alteração no regime de bens, né? Surgiram algumas discussões a respeito disso? Sim, Guaraci, com a alteração do regime legal de bens, formaram-se basicamente três correntes de pensamento. A primeira, que entende que o cônjuge sobrevivente, ele só vai concorrer à parte da herança designada como bens particulares. A segunda corrente de entendimento menciona que o cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer tanto na parcela comum quanto na parcela de bens particulares. Claro. E existe ainda a terceira corrente de pensamento que menciona que somente irá concorrer aos bens comuns, ou seja, aos bens que o cônjuge ajudou a constituir durante a sociedade conjugal. Que beleza. Doutor Odilon, todos nós sabemos, principalmente o nosso telespectador que nos acompanha há mais tempo, sabemos que o Garcia é especializado nesses assuntos. Por isso nós estamos abordando hoje esse regime de bens, né, e heranças. Fale um pouquinho para nós. Vocês são especializados em vários temas, principalmente esse, não é isso? Sim, Guaraci. Obrigado pela pergunta. O escritório Garcia tem uma área específica dentro da sua área civil que trata dessas questões ligadas ao direito de família. Claro. Que beleza isso, né? Portanto, não esqueça, a gente sempre procura que vocês interajam conosco, com os advogados que fazem parte deste quadro, porque todos são especializados nesses assuntos que a gente aborda. Agora, se lembro também, direito de família e sucessões. E sucessões, que é importantíssimo. Não podemos esquecer disso, doutor. Lembrando que nosso telefone, o telefone do Garcia Advogados Associados, está aí no nosso rodapé do vídeo, é 21015151, e o site também está aí à sua disposição. Se quiser interagir com esses profissionais, estão à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento. Doutora Sabrina, vamos voltar então, dentro desse tema que nós estamos falando, qual seria a melhor interpretação atualmente? Em recente decisão, Guaraci, o STJ, através da ministra Nancy Andrighi, mencionou que a melhor interpretação sobre o tema é aquela que prima pela vontade das partes na escolha do regime de bens, que também deve viger quando do advento da morte de algum dos cônjuges. Ao optarem pelo regime legal, que é a comunhão parcial de bens, as partes deixam claro
que o cônjuge sobrevivente, ele deve participar, já tem direito à meação e deve concorrer aos bens comuns, ou seja, aos bens que ele ajudou a constituir na sociedade conjugal, deixando para os descendentes a partilha dos bens particulares, ou seja, que eram só no nome do cônjuge falecido. Olha que maravilha de esclarecimento, vocês que estão nos assistindo aí, sobre o regime de bens e heranças. Para isso, o Garcia está aqui para tirar qualquer dúvida, como eu disse agora há pouco, pelo telefone 2101-5151. É isso, doutor? É isso. O tema é muito rico, né? É bom, né? Muito É excelente, é atrativo, né? As pessoas que estão nos assistindo, tenho certeza que ficaram ligados, né? Ok, doutor? Doutora Sabrina, era isso por enquanto? Era isso. Ok, esse foi então o nosso quadro Atualidade Jurídica com a participação da doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Não esquecendo que você pode interagir conosco aí pelo telefone 2101-5151. Agradecendo a sua preferência pelo nosso quadro Atualidade Jurídica, agradecemos a sua presença e com certeza voltaremos logo depois do intervalo comercial. Até mais. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar sobre tempo de serviço especial para servidor público. Para isso estão conosco aqui a doutora Jane Silva e o doutor Odilon Garcia Júnior, sempre em parceria com o Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Odilon, nos fale um pouquinho sobre esse tema, por favor. Inicialmente, gostaria de te agradecer novamente, Garcia, pelo teu convite para participar do teu programa. E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante e que tem tido recentes repercussão, inclusive dentro do Poder Judiciário, né? Demandas tratando desse assunto, que é dessa aposentadoria por tempo de serviço especial e aposentadoria especial, mas especificamente para servidores públicos. E para isso a gente conta hoje com o conhecimento da doutora Diene, que vai abordar esse tema. Bom, vamos então ao serviço, ao trabalho, doutora, é isso? O que é, doutora Jenny, o que é tempo de serviço especial? Bom, Guaraci, tempo de serviço especial é aquele trabalho exercido em condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador, ou seja, com exposição a agentes nocivos, insalubres ou periculosos. Quando o segurado ou o servidor público ele consegue comprovar que ele exerceu essas atividades em condições especiais, eles fazem um acréscimo nesse tempo de serviço, que vai ser de 40% se homem e 20% se mulher. O servidor público também pode usufruir desse tempo de serviço? Bom, a nossa Constituição Federal de 88, ela previu a aposentadoria especial e o cômputo desse tempo exercido em condições especiais, mas ela deixou condicionada a edição de uma lei complementar, que efetivamente explicasse quais eram essas condições especiais que ensejariam a aposentadoria especial. Entretanto, passado mais de 20 anos da edição da nossa lei e mesmo ela tendo sido sucessivamente editada já, até hoje essa lei não foi feita. E existe alguma forma de resolver essa situação do servidor público? Bom, no nosso ordenamento jurídico, a forma de suprir essa omissão legislativa é através do mandado de injunção. O STF já foi questionado diversas vezes através de mandado de injunção e já adotou o entendimento de que o segurado, o servidor público, ele não pode ficar à mercê dessa falta de legislação. Então, ele determina que seja aplicada a mesma legislação que é aplicada por seletista lá no regime geral da Previdência Social, que seja aplicada ao regime jurídico único. Doutor Odilon, já existe alguns mandados de injunção tramitando com esta matéria em relação aos médicos? Já existe, Guaraci. Inclusive, o escritório participou de um especificamente, o Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. E é bem interessante porque a posição do nosso Supremo Tribunal Federal já foi no sentido de suprir, né, essa ausência de lei específica, por exemplo, para o servidor público, e apontar que ele usufruísse da mesma lei que existe para os seletistas, os segurados do regime
Geral da Previdência Social. Isso foi, vamos dizer assim, um avanço muito importante para o servidor público, né? Que se vê, como disse a doutora Diene, 25 anos sem a lei complementar. Claro. Né? É um tempo, né, doutora? É muito tempo. E esse direito é muito importante para a aposentadoria, né? Claro. Às vezes, por exemplo, um médico, servidor público, que trabalha com agentes biológicos ou trabalha com raio-x, claro. né? Que já está exposto a qualquer tipo de... né? Ele se entende que possa ter uma diminuição da sua expectativa de vida, claro, por trabalhar com esses agentes. Então, ele merece o mesmo tratamento que já tem os seletistas. E isso é muito importante. Claro. Lembrando, então, que o Garcia Advogados Associados também é especializado nesse tema. E a gente já falou várias vezes sobre isso, né, doutora Jane e doutor Odilon? E voltamos a falar porque sempre tem mais dúvidas, a gente sempre pode esclarecer mais com o nosso telespectador. Doutora Jane, voltando então ao tema, como o servidor público deve proceder para ingressar com esta ação? Bom, nesses casos, necessariamente vai haver a necessidade da contratação de um advogado que vai avaliar o caso e se enquadrando na questão, ele vai ser impetrado, então, um mandado de injunção, que é de competência originária do STF, que pode ser ingressado tanto individualmente como coletivamente, como foi o caso dos médicos aqui comentado pelo doutor Odilon. Que beleza. Uma vez declarado o direito através do mandato de injunção, o que deve ser feito para que isso seja resolvido, doutora? A princípio, após a sentença no mandado de injunção, ela bastaria para o segurado ir ao seu órgão e pedir a consideração desse tempo. O que a gente tem observado é que nem sempre os órgãos estão preparados com essa novidade perante o STF e os segurados têm encontrado resistência em relação a isso. O que acaba gerando a necessidade de uma nova demanda judicial, desta vez contra o órgão que o segurado está lotado. Claro. Doutor Odilon e doutora Jane, lembrando que nós estamos fazendo esse quadro não só para os servidores públicos, né, mas para toda a sociedade em geral que tenha curiosidade sobre esse tema, não é isso? Com certeza, né? sim. E que queira discutir qualquer coisa, a gente está colocando aí no nosso rodapé do vídeo o telefone do Garcia Advogados Associados, para que você esclareça todas as dúvidas e que fiquem tranquilos em relação a este tema, não é isso, doutor? Isso. Ok? Doutora Jane, mais alguma consideração? Não. Era isso por hoje? Por isso. Vamos voltar a falar ainda, tenho certeza que esse tema é bastante abrangente, né? Com certeza. Okay? Obrigado, Guaraci. Muito obrigado para vocês. Obrigada. Esse foi então o nosso Atualidade Jurídica de hoje, com o tempo de serviço especial para o servidor público. Você pode esclarecer qualquer dúvida, então, como a gente acabou de falar, pelo telefone 21015151 com Garcia Advogados Associados. Agradecemos aqui a presença da doutora Jane Silva e do doutor Odilon Garcia Júnior, que está sempre conosco aqui, esclarecendo todas essas dúvidas, não é isso, doutor? Isso. Obrigado, ok, Garcia. muito obrigado. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Oferecimento Garcia Advogados Associados.